Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Nós ainda estamos em tempo de pandemia, é bom lembrarmos isto. Nos cuidarmos, usando máscara quando possível, álcool em gel, sempre que não tivermos a oportunidade de usar água e sabão, para que tenhamos um compromisso com a nossa vida e com a vida e saúde dos nossos irmãos e irmãs. E lembrando a você que hoje, quarta-feira, às 18 horas, no Salão Social, a Santa Missa, e você é convidado a participar conosco com todos os cuidados. A nossa memória histórica na data de hoje, em 321, o imperador Constantino instituiu o domingo como dia de descanso em todo o Império Romano. Também na data de hoje, em 1616, a Inquisição proibia que Galileu ensinasse que a Terra girava em redor do Sol. E na data de hoje, em 2000, regressava ao Chile o ditador Pinochet, depois de 503 dias de detenção em Londres, naquela época em que os ditadores eram condenados. Hoje, eles são eleitos. E também hoje nós fazemos memória como dia do meteorologista. Então vamos, portanto, partilhar o Evangelho de hoje, o Evangelho que nós iremos escutar e partilhar com os nossos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 20, os versículos 17 ao 28, que diz: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhe: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. E Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Mas meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Neste Evangelho contrapõe-se 2 glórias: a do Filho do Homem e a dos filhos dos homens. A glória do Filho do Homem consiste em doar-se, servir-se, dar a vida. A glória dos seres humanos consiste em possuir, subjugar e dar a morte. É a luta de que fala Agostinho, a luta entre os 2 amores que construíram 2 cidades, o amor de Deus e o amor dos homens, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nesta luta entre egoísmo e amor, o amor vence com a própria derrota, enquanto o egoísmo perde com a própria vitória. Podemos distinguir 3 partes da narrativa. A primeira fala da verdadeira glória do Filho do Homem, que é a entrega da vida. A segunda fala da cegueira dos discípulos, que pensam que a verdadeira glória seja o poder. A terceira, quando as 2 glórias são confrontadas. Este Evangelho é um diálogo repleto de equívocos entre Jesus e os discípulos, que, como todos, estão cegos pela busca da própria glória e não são capazes de ver a verdadeira glória que é Jesus. O
que a mãe dos filhos de Zebedeu deseja não é a glória, mas a vanglória, a glória vazia que o egoísmo escrava. Ela não quer a imagem de filho amado pelo Pai, que todos somos chamados a ser, mas o vazio, o vácuo, adjetivo substantivo em latim, de uma imagem sem peso, sem consistência, que engana, eles querem ser. Os outros 10 discípulos, na verdade, querem a mesma coisa. A mãe, ela foi mais ousada, a mãe desses dois. O pedido desta mãe deu ocasião para que Jesus viesse em socorro de todos. Todos precisam entender que são cegos e que precisam fazer o mesmo pedido que os cegos de Jericó. Senhor, que se abram os nossos olhos. Lá em Mateus 20, 33. Só assim verão a glória de Jesus, que consiste, repetindo, em sua opção pelo amor-serviço. A luz da glória revelada na vida entregue de Jesus. Serão iluminados e poderão salvar-se de sua busca insensata e vanglória. Serão iluminados, renascerão como pessoas livres, filho do Pai, irmão dos irmãos e irmãs. Esta é uma passagem decisiva no caminho para nos tornarmos cristãos e cristãs. Reconhecer a própria cegueira é condição para invocar a luz. O nosso problema, de fato, não é ser cegos, mas achar que enxergamos. Servir e dar a vida por todos. Eis a grande glória que devemos querer e cultivar no nosso coração. Que Deus espera que nós desejemos e busquemos de coração sincero. E a você, meu irmão, minha irmã, lembrando mais uma vez que amanhã, quinta-feira, tem a Missa da Misericórdia, às 19 horas na Igreja Matriz. Você é convidado a participar. E lembrando, desejando que nesta quaresma, neste tempo quaresmal, você de fato esteja se empenhando em ser uma pessoa melhor. Tenha de fato escolhido um jejum que seja catequético, uma penitência que seja restauradora, caridades, ações caritativas que te levem a se sensibilizar com as dores dos irmãos e orações que te coloquem em comunhão com Deus para melhor ter uma comunhão com os irmãos e irmãs. No mais, eu desejo que seu dia seja repleto de oportunidades para você sentir, experienciar e testemunhar na sua vida a misericórdia que vem de Deus e que você deve, como todos nós, dar aos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe e que você tenha um dia na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.